Pois então, eu incluí o filme de Bernardo Bertolucci na minha trilogia porque ele encara de frente a questão que eu pretendia debater. De que matéria, eu perguntava, são feitos os indivíduos que decidem colaborar, se não aderir, a regimes ou a líderes políticos, cujo mote, cujo enredo são a ferocidade, a violência, a aniquilação e a morte. Como é que se fazem, como é que se constroem esses subalternos? Eu pensava, para repetir o que eu já disse na nossa quarta sessão, nessa galeria de tipos assemelhados a Marcello Clerici, que sem serem imediatamente chamados a participar do exercício do poder, eles constituem, contudo, a força de sustentação da sua engrenagem. O roteiro traçado por Bertolucci já nos dá uma pista. Um homem comum, um homem banal, um conformista, enfim, recalcando em processos inconscientes suas próprias emoções e desejos, pode sim transformar-se num cruel acelerado, um serviçal do fascismo. Sei bem que esse filme que eu incluí na trilogia não é nada fácil, mas ele me permite apresentar as razões pelas quais eu tinha afirmado que nós nos aproximaríamos de um tema política e eticamente espinhoso, e para já adiantar um pouquinho, um tema também arriscado. O Conformista é o terceiro longa-metragem de Bertolucci. Ele já havia rodado antes o Antes da Revolução, em 64, que é uma adaptação bastante livre do romance de Stendhal, o romancista francês, e tinha rodado também Partner, em 1968, e dessa vez a inspiração de Bertolucci será Dostoiévski, em leitura sempre muito livre, por isso mesmo, em leitura controversa. Ambos os filmes, fortemente marcados pelas tintas existenciais que seu diretor emprestou nas duas ocasiões à dimensão política dos acontecimentos. Virão, na década de 1970, na sequência do Conformista, o sucesso escandaloso do Último Tango em Paris, de 1972, 1900, que é de 76, a que a gente já se referiu, e La Luna, de 1979, outro grande sucesso de escândalo, o filme tratava do incesto, compõem todos eles, essa filmografia bertolucciana, aquele momento cinematográfico dos anos 60, 70 do século passado, quando se considerava que os filmes podiam ser classificados pejorativamente como filmes de estúdio, isto é, fruto da indústria cultural, sobretudo da abominável e reacionária grande indústria estadunidense, ou, se não for assim, como refinados e admirados filmes de arte, entre aspas, ditos, então, à época, os filmes autorais, e na imaginação complacente de seus próprios diretores vanguardistas, filmes revolucionários. A distinção, essa mesma distinção à qual eu mesma aderi, uma jovenzinha entusiasmada e cinéfila que eu fui, parece-me hoje uma grande tolice. Como que a gente pode ignorar a força crítica do cinema dito crepuscular de John Ford, por exemplo, na década de 60, ou ignorar a transposição à tela feita por Roman Polanski da tragédia política de Macbeth, em 1972, ambos os diretores, uma parte bastante atuante do establishment cinematográfico americano. Bertolucci não fazia parte, por sua vez, daquela coterie, como se usa falar, isto é, daquela patota, daquela turma europeia. O bem-nascido Bernardo, filho de poeta ilustrado, ele próprio um educadíssimo e refinado esteta, estudante de letras clássicas, foi amigo do muito pouco conformado
Pier Paolo Pasolini, cuja obra é uma mescla inigualável e bastante insólita do catolicismo, chamemos primitivo, da Itália, chamemos da Itália profunda, do marxismo distribuído pelo Partido Comunista Italiano e da força arrebatadora de um erotismo mítico e de uma sexualidade quase mística. E é com este mestre que Bertolucci se inicia no cinema, aos 20 anos, como assistente de Pasolini em Acatone, em 1961. Em 1970, porém, o diretor parece mais inclinado à nouvelle vague francesa, muito especialmente próximo do seu enfant terrible da nouvelle vague, Jean-Luc Godard, que era 11 anos mais velho do que ele, Bernardo. É mesmo possível afirmar que, como conformista, Bertolucci, já então com 29 anos, atinge a maioridade, libertando-se da abordagem ainda realista dos seus 2 primeiros filmes e libertando-se também, e não sem algum atrito, diga-se de passagem, com um segundo dos 2 mestres que marcaram seu percurso de cinéfilo, Pasolini e Godard. O conformista logo estreou na França. Em 1971, ele já estava nas salas de cinema de Paris. O diretor, justamente, Bernardo Bertolucci, está em Paris, na ocasião, e já combinara com o mestre e amigo um encontro tarde da noite, depois que Godard visse o filme. Eu vou citar Bertolucci, é uma entrevista que ele deu. Esperando, sentado ali no café, eu avisto do outro lado da rua a figura de Jean-Luc, o cigarro pendurado na boca. Ele se aproxima, instala-se à minha frente, não diz uma palavra. Me entrega um pedaço de papel e, súbito, se vai. No papel, eu encontro a imagem de Mao Tse-tung e uma frase escrita em vermelho. A frase dizia: é preciso lutar contra o individualismo. Fiquei atônito, tentando, em vão, entender o que ele quis me dizer. Fim das aspas. Ora, Godard, por aqueles anos, vinculara-se junto com a turma da renomadíssima revista de cinema, as Cahiers de Cinema, aquela corrente afinada, aquela corrente política, afinada com a revolução cultural conduzida pelo grande timoneiro chinês Mao Tse-tung. Como diz o conhecido crítico francês, bastante respeitado, autor de um importante dicionário do cinema, Jean Tullard, já é quase banal afirmar que a obra de Godard retira sua enorme, de fato, grandiosidade, exatamente do reflexo que sua própria obra é das contradições e das modas do seu tempo. O aforismo de Mao, é preciso lutar contra o individualismo, é o que é, como todo aforismo. É um condensado, no caso, bastante lacônico e bastante breve, como são os aforismos, do que há de recriminável na burguesia, o individualismo liberal. Surpresa mesmo, não há nenhuma novidade aí. Surpresa mesmo era o mau humor e a rejeição do mestre, que Bertolucci, justamente nessa entrevista, tenta justificar ou tenta explicar. Godard, diz ele, tinha adaptado para o cinema, 7 anos antes de mim, o romance O Desprezo, do mesmo Humberto Moravia, que é o autor, é o romancista, autor do livro que deu origem ao filme de Bertolucci. O livro também, um livro homônimo, também se chama O Conformista. No filme do primeiro, no filme de Godard, a música também era do mesmo magnífico, aliás, Georges Delerue, que Bertolucci, que trabalha com Bertolucci no Conformista. E por muito pouco, Brigitte Bardot, de Godard, quase foi a atriz de Bertolucci nesse filme. Assim, diz ele, aspas, eu me transformava aos olhos de Godard na personagem mesma do Conformista. Eu tinha ido à França para matar, metaforicamente, meu mestre. Bertolucci tem razão. Ele guardava alguma herança de Pasolini. Talvez uma herança importante seja a representação plástica do sonho de Acatone
no filme que rodaram juntos, que fizeram juntos. Ele guardava também algo do estetismo, ou melhor, de um quase beletrismo verborrágico do primeiro Godard, sobretudo daquele profético A Chinesa, por um outro exemplo. Mas ele se libertara dos mestres e fazia agora um cinema todo seu, autoral, portanto, dotado particularmente de uma estética bastante singular, como esta abertura do filme, logo no início, ainda na apresentação dos créditos, que vocês terão lembrado. Algo, de fato, todo seu, como certos desenquadramentos, não propriamente os enquadramentos, também são peculiares e singulares a Bertolucci, mas alguns desenquadramentos, quem sabe contra Godard de novo, que o levam, por exemplo, da política à psicanálise, ou da psicanálise à política. Não sei bem como as coisas vão caminhar, a gente vai ver um pouco mais à frente. Ele se transformara, enfim, em bertolucciano, com a desestruturação, por exemplo, constante da narrativa, que aqui no filme do Conformista funciona pelo recurso aos flashbacks. Dois recursos, os desenquadramentos e os flashbacks, mobilizados em O Conformista, que permitirão que o seu cinema, o cinema de Bertolucci, decida desnudar as pulsões do desejo ou da sua repressão, que, por que recalcados, teriam produzido as fobias e as neuroses contemporâneas na chave freudiana. Resta saber em que medida, essa pergunta me parece importante, e se essa chave de leitura permite compreender o fenômeno político, ou, ao contrário, o subsume, para usar um termo absolutamente corrente, tanto nas hostes freudianas quanto nas hostes marxistas, que não à toa muitas vezes formaram as mesmas hostes da década de 1970. É preciso dizê-lo, sobretudo na Europa, muito menos no Brasil, que enfrentou os anos 70 sob o tacão da ditadura. Maio de 68 teve outro significado para nós. Os mesmos recursos, aliás, conduzirão também à morte, usando as aspas necessárias, do outro pai, Moravia, Alberto Moravia. Bertolucci abandona a ordem cronológica, que é mais linear, mais tradicional, do romance de Moravia, publicado em 1951. Aliás, ele abandona também o desenlace da trama, tal qual previsto pelo escritor, para entregar-se a uma refinada estrutura da memória que funciona em flashback, que entremeará a outros planos para compor a narrativa. Não há dúvida que o filme trata das complexíssimas, intrincadíssimas motivações que conduzem à ação, ao engajamento político, que conformam a ação, que conformam o engajamento, que dão estofo e explicam-no. São, mesmo assim, com toda essa consistência, são ainda assim um enigma, como a fala do coronel expressa. L'ufficio del capo gabinetto. Vi siete mai domandato, clerici, perché la gente chiede di collaborare con noi? Per paura qualcuno. Per soldi, quasi tutti. Per fede fascista pochissimo. Voi no. Voi non siete spinto da nessuno di questi motivi. Enfim, vou repetir para resumir. Você, eu não sei. Eu devo me perguntar, qual é o seu objetivo? Bertolucci, desculpe. Eu ia cometer um ato falho, ia chamar Bertolucci de Berlusconi. Bertolucci nos responderá ao longo do filme. Veremos. O fato é que, longe de pretender documentar ou compreender a sociedade italiana daqueles anos 30, Bernardo Bertolucci representa na tela a ideia que faz ele próprio do que tenha sido o fascismo italiano, ou, para ser mais exata, do que tenha sido um fascista naquela era de Mussolini. Não é nada incomum, nem é impróprio para um artista.
A interpretação, contudo, pode causar algum incômodo, como, aliás, o incômodo experimentado pelos críticos quando do lançamento do filme. Por exemplo, na Itália, o jornal de grande público, Corriere della Sera, apontará o fascínio lírico que provocam sobre as raízes burguesas do diretor o inconsciente e a neurose. Surpreenderá, é o que continua falando o crítico, no olhar do diretor sobre o fascismo, esse misto de náusea e de sarcasmo envolvidos por incrível elegância figurativa. Na França, Jean-Claude Guiguet, que é também o diretor de cinema depois disso, anotava que foi, eu acho que ele não está mais vivo, os historiadores não encontraram no conformista o que tinham aprendido sobre o fascismo italiano. Os sociólogos discordaram do tratamento isolado, praticamente centrado sobre as pulsões do indivíduo protagonista, eu acrescento, que recebeu o caso particular de Marcello Clerici. Os politizados, por sua vez, continua Guiguet, contrariaram-se porque Bertolucci era artístico demais para o seu gosto e não suficientemente revolucionário. Em suma, retomo o crítico, fechando seu artigo, todos demonstraram mais ou menos as mesmas reservas, apontando o que consideraram a estética decadente do filme. Essa crítica foi já em 1971, quando da estreia do Conformista em Paris. É possível também que o incômodo que se experimentou, que nós podemos experimentar também hoje quando assistimos o filme, que o incômodo resida nessa insistência na interpretação simbólica, fortemente onírica, do inconsciente fascista. Não é pouco, claro, como projeto, é imenso. Nem é impertinente, diga-se logo, pensar a adesão aos fascismos a partir da chave psicanalítica. Já disse e repito. O problema é que isto conduziu o diretor, e obrigatoriamente ele teria que fazê-lo, a introduzir uma espiral crescente de referências pictóricas, referências filosóficas, referências literárias, de metáforas, alusões, símbolos, um preciosismo enorme, a tal ponto que nós nos sentimos, nós, os espectadores, fastidiosamente obrigados a decifrá-los um a um, se nós quisermos compreender, afinal das contas, a intriga. Então, vamos tentar facilitar a nossa leitura. O filme tem uma estrutura temporal, de fato, bastante complexa. Ele congrega vários planos diversos que se apresentam para o espectador como um verdadeiro quebra-cabeça. O primeiro plano, ainda no comecinho, ainda nos créditos, que tem um enquadramento bastante fechado sobre o protagonista, já anuncia uma estética muito particular, a estética dos thrillers, o clímax típico dos filmes ditos noir, isto é, daquele suspense policial dos anos 50 e 60 do século XX. O homem está sentado na cama, rigorosamente vestido para sair, uma aliança na mão esquerda. Aguarda um telefonema, percebe-se. Nada acontece. Os olhos cerrados, o rosto impassível, contradizem a evidente tensão da cena, iluminada pelo neon vermelho da publicidade externa, que entra e cuja luz banha e colore o quarto de hotel naquele tom avermelhado. O telefone, enfim, toca, estridente, interrompendo a melancólica flauta da valsa de Georges Delerue e, quem sabe, algum devaneio do protagonista. Marcello pronuncia as primeiras palavras do filme. Levanta-se. A câmera o acompanha. Recolhe o sobretudo, um revólver e o elegante chapéu. Prepara-se para deixar o quarto. Cobre a mulher nua que dorme a seu lado. Fora do hotel, quando ele desce as escadas e abre a porta do hotel, sente-se o ar gélido, o frio, que envolve o inverno em cores azuladas, na fantástica fotografia de Vittorio Storaro, que colaborará com Bertolucci várias outras vezes.
Nós sabemos então, nesse momento que se abre a porta do hotel, que ele está em Paris, no Cais d'Orsay, precisamente, formalmente em lua de mel, e que deve cumprir uma função que lhe incumbira o serviço secreto de Mussolini, o qual pertence. Esse serviço secreto, um parênteses, é a OVRA, Organizzazione OVRA, a Organizzazione per la Vigilanza e la Repressione all'Antifascismo, a Organização pela Vigilância e Repressão do Antifascismo, que fora criada em 1927 contra os inimigos do Estado e que se transformara depois em ativa colaboradora da Gestapo nazista, fornecendo-lhes imensos dossiês a respeito dos hábitos corriqueiros, das orientações sexuais e das preferências culturais daqueles que eram suspeitos de resistir ou de combater o regime fascista. O ano é 1938, o ano, exatamente, em que a Itália ganhara a Copa do Mundo de futebol. A escolha do diretor é evidente. É iluminar ou esclarecer, seria mais indicado, a violência sombria e coerciva da Itália fascista, emprestando densidade psicológica, particularmente a personagem de Marcello Clerici, magistralmente interpretada por Jean-Louis Trintignant. Na rua, ele espera por Manganiello, que o ator que faz Manganiello é Gastone Moschino. O motorista, que é também membro da polícia fascista e que deve secundá-lo, sobretudo deve vigiá-lo na tarefa, que se a gente já conhece um pouco de cinema, a gente já percebeu, e nós sabemos que essa tarefa, nós já percebemos que estamos num policial, já percebemos que há um suspense, e nós já intuímos que essa ação, a ação que virá, é uma ação criminosa, é uma ação delinquente. No carro, Bertolucci introduz outros planos fílmicos, outras camadas, outras sequências variadíssimas, sobrepostas em flashbacks da sua memória. Ou melhor, seria melhor dizer, camadas de devaneios, de sonhos, de reminiscências, que foram se sedimentando, que estão sedimentadas na personalidade de Marcello, não só na sua personalidade, mas também nos seus gestos corporais, no seu corpo, na sua contenção, uma contenção dos sentimentos, a gente vai ver ao longo do filme, mas também numa contenção de palavras. Marcello fala muito pouco. São eles justamente esses planos, essas camadas, essas camadas, essas reminiscências, esses devaneios, que nos esclarecerão aos poucos da história de Marcello. O protagonista será prescrutado criteriosamente, eu ia dizer delicadamente, não exatamente delicadamente, mas profundamente. Conheceremos as suas contradições, nós conheceremos aquilo que é fóbico nele, nós conheceremos os seus complexos e seus recalques. Bertolucci, enfim, transforma-se em analista, em psicanalista, e nós passamos a acompanhar o caso clínico de Marcello Clerici, o homem normal. Esse caso clínico nós podemos resumir como a vergonha da violação que sofrera a criança, como culpa pelo pretenso assassinato cometido, pelo possível recalque, não é evidente, mas o possível recalque da homossexualidade e pelos duvidosos privilégios que herdou de pais abastados e decadentes, dessa grande burguesia abastada, sem dúvida, mas completamente decadente. É o próprio Bertolucci que o diz numa entrevista. Eu tinha começado, em 1969, uma psicanálise. Eu estava, portanto, muito interessado pelos processos traumáticos e pelo inconsciente. De fato, o filme de Bertolucci parece ser a análise, no sentido psi do termo, da adesão ao fascismo, motivado pelo recalque inconsciente dos traumas sofridos pelo indivíduo. Pertencer ao partido fascista, casar-se, conformar-se ao que esperam e ao que decretam a sociedade italiana, a igreja e o regime de Mussolini, é, para a personalidade fragilizada, pertencer, integrar-se à normalidade. Mas, atenção, cuidado. Se o diretor de cinema age como psicanalista, não é apenas no relato do caso clínico que ele nos apresenta na tela.
É preciso também, pensa Bertolucci, trabalhar a própria clínica, isto é, levar Marcello ao divã e duvidar da sua palavra, das suas desculpas, do seu relato, como, da mesma forma que o psicanalista duvida ou desconfia ou suspeita do seu paciente. Um crítico bem apontou, já na estreia do filme, são as reminiscências de Marcello, como apresentadas, que nos fazem crer na sua queda voluntária no seio de um partido de extrema-direita. Bertolucci expõe, primeiro, os fatos que determinaram a escolha das opções políticas do seu personagem. Ele expõe, mas não adere, continua esse crítico, à fala do protagonista. Se Clerici dramatiza, em excesso, aliás, os eventos do seu passado, do qual foi, ao mesmo tempo, testemunha e vítima, o cineasta permanece afastado dessa dramatização do paciente pela própria estrutura da sua encenação. Justamente essa ênfase, essa estilização dos cenários própria Bertolucci, essa teatralização das situações, que nos parecem, de fato, assistindo o filme, excessivas ou mesmo fatigantes, mas que sempre, sempre eu estou seguindo aqui o comentador, garantem o distanciamento entre, de um lado, a visão subjetiva de Marcello Clerici e, de outro, o olhar objetivo, irônico e lúcido da câmera que filma. Ou, para falar nos termos psicanalíticos, o distanciamento entre o analista e o analisando. Não podemos, conclui o mesmo crítico, ser enganados pela história que Clerici conta a si mesmo e que o cineasta transmite ao espectador. Daí o papel de analista que o diretor deve necessariamente cumprir. Vejam, há um detalhe formal importante aqui. Bertolucci não escolheu a voz em off, como é comum nesses casos, para contar a história. Mas a interrupção mesmo da narrativa do presente, dessa narrativa do presente que é interrompida pela interpolação de eventos que são anteriores ao que se passa na intriga. Assim, as imagens reminiscentes nas lembranças de Marcello vão nos revelando o retorno do recalcado. E entendemos, eu vou frisar, o colaborador do fascismo, enfim, não é necessariamente ele próprio um fascista. Não é perceber o agente de Estado que o recebe na corporação. Não era por ideologia, nem por admiração fanática ao líder que Clerici será um colaborador. Vejamos ainda, para corroborar um pouco o meu argumento, a cena da confissão, essa exigência dos protocolos católicos para o matrimônio de Marcello com Giulia, representada aqui pela renomada atriz italiana Stefania Sandrelli. Marcello não é um devoto, claramente, nem dos dogmas, ele não acompanha os dogmas, nem mesmo ele chega a ser um crítico do comportamento da igreja, que parece, diz ele de modo surpreendido, perplexo, que parece, o padre que está ouvindo a confissão, que parece mais lhe recriminar o sexo do que o assassinato confessado. Racconta, che cosa voleva da te? Non lo capivo. Era proprio come una donna. Una donna? Lo sentivo tremare. Insomma, che c'è stato dei baci, dei toccamenti. Ma sei sicuro che stai dicendo la verità? Sì. E c'è stato tra di voi un rapporto carnale? Spara, caspita! Spara, ammazza la bella butterfly! Adesso raccontami i particolari. Basta, vi prego. Sembra quasi che un peccato
di sodomia per la Chiesa sia più grave dell'uccisione di un uomo. Come ti permetti, insolente? Ricordati che io sono il prete e tu sei un peccatore. E dopo quella volta hai avuto altri rapporti con uomini. No, vita sessuale normale. Vale a dire, Il bordello verso i 18 anni e poi soltanto rapporti con donne. e questa secondo te è una vita sessuale normale? Sì, perché? Ma tu figliuolo hai vissuto sempre nel peccato. Normale vuol dire matrimonio, avere una moglie, una famiglia. È quello che voglio. Bravo, bravo, bravo. Sto per costruirmi una vita normale. Sposo una piccola borghese. Allora deve essere una brava ragazza. Parla, sbrigati. Mediocre. Nós vimos outro pequeno trecho do filme do Bertolucci na sessão anterior. A cena apresentava um diálogo entre os dois amigos, funcionários do regime fascista, Italo Montanari, representado por José Quaglio, e Marcello Clerici. É bem comum entre os críticos considerar aquela cena como a chave mestra para a compreensão do filme. O que teme Marcelo é o estranhar-se a si mesmo, sentir-se alguém diferente. Ele quer ser normal, um homem comum, igual a tantos outros. Um qualunque, diz ele. E o que lhe falta para ser esse homem ordinário? Pelas lentes de Bertolucci, e em parte as lentes também de Moravia, falta-lhe espiar a sua culpa. E acabamos de ver agora essa cena da confissão. O plano, a sequência dessa cena continua. Eu quero ser um homem de vida normal, balbucia Marcello. Bravo, bravo, responde o sacerdote. Acolhe então a religião. Não, exclama Marcello. Minha salvação virá fora da religião, fora da igreja. Caso-me com uma mulher trivial, cama e cozinha, como diz ele para a crítica do padre, medíocre, caso-me para ser comum. Preciso redimir a minha culpa. Qual culpa? A qual culpa se refere a personagem? A do assassinato de Lino, o chofer, representado pelo respeitadíssimo ator francês, um grande ator de Pasolini, Pierre Clémenty, a culpa de ter se deixado molestar por ele ou humilhar por seus camaradas, culpa por sua origem de classe, burguesa, abastada, ociosa e decadente, será perdoado, é o que pensa, quando se tornar um homem indistinto de todos os homens. O outro, um homem, enfim, social. Isto é, quando servir a sociedade, participando não de uma seita subversiva, como sugere o padre, mas do partido da ordem e da normalidade, servindo a um grupo paramilitar organizado para combater os inimigos do fascismo. Alguma ironia em Bertolucci. A resposta do padre, diante do que diz Marcello, virá em latim, compreensível. Não nos deixemos ludibriar, porém. Não é porque seu pai é louco, que sua mãe é drogada, ou porque ele foi vítima, criança, do assédio de um homossexual, que ele se torna fascista. Essas são as razões que ele pretesta e pelas quais pede absolvição. O que Clerici deseja, muito mais profundamente, é afastar-se de sua fragilidade, da sua tibieza, da sua indiferença, da sua frouxidão moral, da sua covardia, dirá por 2 vezes, enojado, Manganiello, o seu vigia. Ao recalcar ao mais profundo de si o que lhe atormentava e doía, Marcello Clerici torna-se uma máquina de matar, um autômato, insensível à dor alheia, mesmo daqueles a quem ele respeita, admira e, como a gente vai ver logo mais, ama e deseja. Marcello Clerici é um fraco e, por isso, essa me parece que é a tese subjacente ao filme de Bertolucci. Ele servirá ao fascismo. A interpretação do diretor, aliás, de Bertolucci, nos leva longe demais, porque a segui-lo em sua hipótese, a de que o colaborador do fascismo não é necessariamente um fascista, nós temos um problema. Neste caso, ou bem Marcello Clerici é um impostor, ou bem ele é uma vítima. Em ambos os casos, não poderia ser inculpado caso fôssemos julgá-lo.
Em ambos os casos, na verdade, não temos a quem responsabilizar pela impostura ou pela opressão. Como Bertolucci resolve o problema que ele próprio criou, que ele próprio introduziu? Continuemos com as lentes analíticas, essas que são as lentes do diretor. Há muitas referências no filme, de fato, muito de simbólico a ser decifrado. A arquitetura, por exemplo, com seu gigantismo gélido, aos corredores solitários do poder, imponentes, opressivos. Há, com uma incrível presença no cenário, a magnificência do mármore, a imponência do bronze, a riqueza das pinturas. Há também os funcionários do regime, descritos como revistas medíocres e não menos inquietantes. Há, sobretudo e acima de tudo, as referências oníricas, os sonhos de Marcello Clerici, como este quase premonitório quando se dirige ao escritório da polícia secreta do Duce, em Ventimiglia, quando o trem para em Ventimiglia, conforme lhe ordenam. Marcello entra na casa, que fica à beira-mar, antecedido, aliás, por uma pintura, onde uma velha enigmática e andrajosa o recebe, avisando que aquilo não é museu, que vá súbito encontrar o ministro, e Marcello vai e encontra Manganiello, está num bordel, que lhe apresenta a putana pazza, sou uma louca, e onde há emoção e onde há psicanálise, em um comovente abraço, que não é afeto, diga-se, mas súplica, e num olhar que ele recordará mais tarde, a gente vai ver, e onde há encenação com o revólver que recebe do estranho funcionário e que é um símbolo fálico clássico. A cena corre assim mesmo, em cascatas, rápida, tudo encadeado ao modo dos sonhos, aparentemente desconexos, mas sempre muito reveladores e sempre material rico para a interpretação, no caso, a interpretação que fica a cargo do espectador. Isto é, Bertolucci faz também de nós psicanalistas. Não é difícil supor, por exemplo, que os indivíduos reunidos na festa de despedida de solteiro são uma metáfora para a cegueira da sociedade italiana diante do fascismo. Como não é difícil entender, tampouco, que Marcello Clerici não deve ser julgado, mas compreendido. Bertolucci deve bastante, é bom frisar, para a figuração, para a representação desse inconsciente atormentado do seu protagonista, ele deve bastante ao seu fotógrafo, Vittorio Storaro, que tem essa magistral, como a gente já disse, fotografia. Storaro concebe com a luz a frieza romana, formalmente impecável do filme de Bertolucci, que ele opõe, conforme as lentes que ele usa, à beleza elegante e suave daquela Paris de 1938, no olhar de diretor, evidentemente. Lembremos as datas. Em 1938, a França vivia há 2 anos sob o regime do Front Populaire, da Frente Popular de Esquerda de Léon Blum, coordenada, organizada, conduzida por Léon Blum. Uma coalizão de esquerda e ainda não entrara na guerra. Marcello Clerici deixara o fascismo e suas convicções moralistas e hipócritas para trás, encontrou-se nessa Paris ainda dedicada aos bailes, aos restaurantes, à vida, às compras nos grandes costureiros, nas grandes avenidas da moda burguesa. Em Roma, ele recebera uma missão. Devia procurar seu antigo e admirado professor de filosofia, Luca Quadri, que Enzo Taraccio é quem representa, exilado na França e um dos principais dirigentes da resistência antifascista. Marcello deve aproximar-se, ganhar sua confiança e recolher informações que sejam úteis ao regime de Mussolini, depois, na verdade, que sejam úteis muito mais ao regime nazista do que ao regime de Mussolini. Na fronteira, porém, a ordem mudara expressamente. Ele deve, ele mesmo, assassinar seu professor. Marcello é recebido com Giulia no apartamento de Quadri. Reencontra o antigo mestre, seus entusiasmados discípulos, aparentemente libertários discípulos, sua esposa, Ana, a belíssima Dominique Sanda, que na época estava com 21 anos. Eles falam da filosofia, falam das aulas de Quadri, daquela especial aula, outrora dedicada à alegoria da caverna, que Platão expõe no livro 7 da República. Proprio curioso, Clerici. Lei viene fin qui per vedermi.
Ricorda, professore, appena lei entrava in aula, dovevamo chiudere i finestroni. Lei non sopportava tutta quella luce, quel rumore. L'ho capito dopo perché faceva così. In tutti questi anni, vuol sapere la cosa che mi è rimasta più impressa nella memoria? La sua voce. Immagina un grande sotterraneo a forma di caverna. All'interno degli uomini che vi abitano fin dall'infanzia, tutti incatenati e obbligati a guardare il fondo della caverna. Alle loro spalle, lontano, brilla la luce di un fuoco. Tra il fuoco e i prigionieri immagina un muro, basso, simile a quella piccola ribalta sulla quale il burattinaio fa apparire i suoi burattini. Era il novembre del 28. Ricordo. E ora cerca di immaginare degli uomini che passano dietro quel muretto, portando delle statue di legno e di pietra. Le statue sono più alte di quel muro. Non poteva portarmi da Roma un regalo migliore di questi ricordi, clerici. I prigionieri incatenati di Platone. E come ci somigliano. Che cosa vedono? Che cosa vedono? Lei che viene dall'Italia dovrebbe saperlo per esperienza. Vedono solo le ombre che il fuoco proietta sul fondo della caverna che è davanti a loro. Ombre, i riflessi delle cose, come accade a voi altri oggi in Italia. Se quei prigionieri fossero liberi di parlare, non chiamerebbero forse realtà quelle loro visioni? Sì, sì, bravo. Scambierebbero per realtà le ombre della realtà. Il mito della caverna. Era questa la tesi di laurea che lei venne a propormi. L'ha finita poi? No, partito lei ne ho fatto un'altra. Mi dispiace davvero, Clerici. Io avevo molta fiducia in lei. In tutti voi. No, non ci credo. Se fosse vero, non sarebbe mai partito. A referência mereceria por si só mais destaque aqui na minha exposição, que infelizmente eu não vou dar. E que Bertolucci aproxima essa alegoria da caverna a ilusão do poder platônica, a alegoria platônica, a ilusão do poder e a Itália fascista. O professor, de início desconfiado, está agora encantado pelo brilhantismo e pela perspicácia do ex-aluno. Vão ao restaurante, os dois casais, saem para dançar. Nada mudou de fato. Quadri deve ser assassinado, mas pela primeira vez Marcello sofre, duvida, teme. Pela primeira vez, Marcello sorri. Aos meus olhos, o que segue a partir dessas cenas, no filme, é o que há de mais interessante, de mais inteligente e de mais sensível no filme de Bertolucci. Quadri vive com Anna, bela, inteligente, o exemplo mesmo da elegância e da desenvoltura aristocrática. Ao contrário de Marcello, é o mais acabado retrato do anticonformismo. Ela o adverte, aliás, sabe quem ele é, um espião, um fascista. A sequência, vocês viram, é o processo de sedução, a entrega ao desejo e a pulsão amorosa entre Anna e Marcello. Muito isso, aliás, intermediado pela relação entre as duas mulheres. O primeiro tango em Paris, de Bertolucci, para fazer uma brincadeira com o seu próximo filme, antes daquele escandaloso, seu próximo filme que será o filme escandaloso, com Marlon Brando e Maria Schneider, é uma cena sublime. Vejamos. Vieni. Grazie. Se lei fosse quello che dice di essere, avrebbe accettato di portare la lettera. E l'avrebbe usata contro i nostri compagni di Roma. Ma, vede, non c'è scritto niente. Un piccolo trucco per metterla alla prova.
le faccia smettere. Perché? Sono così belli. Esse encontro na família de Quadri, com os Quadri, parece ser fatal para Marcello. A presença altiva de Ana, com sua força vital, perturbará o mundo frágil e apequenado em que ele vive. Como disse um conhecido crítico de jornal paulistano, eu vou citar, a jovem assume com um brilho fabuloso todas as potências contraditórias e desordenadas da vida. Contrariamente a Marcello, que é um pederasta arrependido e camuflado, Ana descobre sua sexualidade naquilo que Clarity chamaria suas desordens ou sua tara. Consciente do preço da vida, ela se empenha em lutar contra a opressão e contra a injustiça. Fecha aspas. Eu acho que aí está uma bela e apropriadíssima análise do filme de Bertolucci, e eu vou continuar a citá-lo mais um pouquinho. Bertolucci explora essa consciência vulnerável e enfraquecida de Marcello. Para esse tipo de ideologia, de indivíduo, a ideologia fascista será sempre um refúgio. Fecha aspas. Escolher o partido da ordem, então, quer dizer, ao que parece afirmar Bertolucci, domesticar sua desordem íntima. O intento, porém, nunca será alcançado, porque haverá sempre um tormento a envenenar sua existência, aquele tormento da passividade obediente que leva, por exemplo, Marcello a acatar a ordem de executar um homem que havia, em outra época, conhecido e admirado, e a ignorar as súplicas da mulher que de fato lhe seduzira. A viagem do professor e sua esposa a Savoia é a oportunidade para Clarity cumprir a missão de que for encarregado. Clarity, neste momento, de fato, titubeia, teme, mas não recua. Há, de todo modo, Manganiello, que não lhe deixa recuar, que vigia. Marcello sonha no carro. O professor Quadri é o cirurgião, ele conta, aliás, a Manganiello, é o cirurgião que vai curá-lo de uma cegueira. E depois ele vai fugir com a esposa do professor. Marcello sorri. Manganiello comenta. L'amore, às vezes, opera milagres. Deviam mesmo estar ali, aqueles dois funcionários, no encalço do casal Quadri, nessa estrada encoberta pela bruma, rodeados pela floresta nevada e vazia. Foi para isso que ele, Marcello, preparara o revólver, que não usa. O professor Quadri é violentamente assassinado em uma emboscada, apunhalado na frente de Ana. Marcello observa no interior do carro. Não se move, o revólver na mão. Ana se aproxima, grita, implora. Ana foge finalmente, sabendo de seu fim, e é abatida na floresta. A caçada dura longuíssimos 7 minutos. Toda a sequência é pungente e desesperadora. Mais uma vez, magistral, pelo enquadramento, pelo movimento da câmera e pela dilatação da montagem de Bertolucci e pela luminosidade encontrada por Storaro. Eu acho que é dos mais sublimes momentos, certamente, que já nos deram a ver em uma tela de cinema. Pode-se recriminar a Bertolucci seu excessivo estetismo. O Último Imperador, que virá depois, e o Pequeno Buda são dois exemplos dessa megalomania estética de Bertolucci. Mas não nessas sequências que a gente acabou de ver, nessas últimas sequências, me parece. Porque a análise clínica do caso do homem comum se interrompe aí, porque também fica um instante em suspenso a psicanálise do fenômeno político. Aqui, nessas cenas que são irretocáveis, a grandeza da obra de arte se revela naquilo que ela tem de mais universal, o sofrimento e a precariedade humana. Esses gritos de dor, esse pavor,
esse corpo soberbo da mulher, a quem se abate como uma besta, diz um crítico. Nós os acompanhamos e nós os recebemos, ele continua, como a visão de um crime horrendo. O que esperamos de Marcello Clerici? O que pensamos dos fascistas e do fascismo depois de assistir a essa última sequência? 5 anos depois, em 25 de julho de 1943, exatamente, Mussolini, então chefe de governo, primeiro-ministro e chefe de Estado da Itália fascista, é deposto. Ainda vai vir pela frente 2 anos da chamada República de Salò. Ponta de lança que foi de Hitler contra os aliados. Já no final da guerra, né, de 43 até 45, ainda temos um período, mas um período já de derrota do nazifascismo na Europa. A situação interna era bastante estável, a situação interna italiana era bastante instável, tanto que a gente sabe que Marcello e Giulia vivem modestamente com a filha que tiveram, no apartamento que eles precisam compartilhar com os refugiados da guerra. A vida normal chegara, o casamento, a filha, a religião. A Giulia é uma mulher triste. Ítalo, o velho amigo, liga. O telefonema é inusitado, é surpreendente depois de tantos anos. E Marcello decide a si mesmo encontrá-lo. O diálogo entre ele e Giulia resume admiravelmente a tese maquiaveliana sobre a plasticidade do povo, sua inconstância e sua instabilidade. Na verdade, é um diálogo que vem após se ouvir no rádio que o Duce tinha sido deposto pelo rei Vítor Emanuel. É também um diálogo sobre o gravíssimo problema da responsabilização política, ou, como nós vamos ver na próxima sessão, da depuração. Um diálogo para a teoria política fundante, certamente. Che schifo questi straccioni. Si ubriacano perché il re ha buttato giù Mussolini, ma se fino a ieri lo applaudivano. Non vedo l'ora di cacciarli via. Perché ci vai da Italo? A che ti serve? Se è chiamato vuol dire che ha bisogno di me. E ci vado. Ero sempre io ad accompagnarlo. Lo portavo dappertutto. E diceva che quando io gli descrivevo le cose, era come se le vedesse coi suoi occhi. Va a dormire. Marcello, devi stare attento. Perché? Che vuoi dire? Niente. Aspetta, senti. Attenzione. Ma che farai adesso? Quello che faranno quelli che la Attenzione. pensavano come me. Sua Maestà, il Re Imperatore... Quando si è in tanti non si corrono rischi. Lo so, ma volevo dire la faccenda di Quadri. Non capisco di cosa parli. A Parigi, Anna, forse perché voleva staccarmi da te, mi disse che tu lavoravi per la polizia politica. E tu? Cosa hai risposto tu? Che non me ne importava, che ero tua moglie e ti amavo. E che se lo facevi voleva dire che era bene così. Però quando lei e il marito sono stati ammazzati, io ho avuto paura. E cosa ne pensi adesso? Penso che forse era molto importante per la tua carriera. È vero. Marcello, non uscire. Possono farti del male. No, non c'è pericolo. In fondo che cosa ho fatto? Il mio dovere. Ma perché vuoi andare? Voglio vedere come cade una dittatura.
Marcello. É noite, Marcello sai. Vai ao encontro de Ítalo. Cruzam na rua com os antifascistas. Caminham pelas escadas do Coliseu. Marcello reconhece a voz de Lino, que ele supunha ter matado. Uma cicatriz no rosto revela que ele tinha sido apenas ferido. Marcello compreende, então, que a sua vida foi construída, toda construída, em torno do sentimento da culpa, aquela culpa que nós comentamos, da homossexualidade consentida e esta inexistente do assassinato. Será a oportunidade para esse indivíduo amorfo, um conformista, de sentir-se normal, igual a todo mundo, e por isso mesmo furtar-se aos crimes que, de fato, foram de sua responsabilidade. Denuncia Ítalo Montanaro por ser fascista e acusa Lino de ter matado um resistente, um partigiano, o professor Luca Quadri e sua esposa. Lino foge e, ao som do hino da vitória, Marcello Clerici funde-se mais uma vez à massa, a todo mundo, agora uma massa antifascista. Sobra o vazio e o olhar carregado de sentido que Marcello, Jean-Louis Trintignant, magnífico em sua atuação, dirigem ao jovem prostituto ao final do filme, a última cena do filme. Esse é o enigma maior do personagem. De fato, e é também uma questão enorme a ser endereçada ao filme. De fato, é possível perguntar, mais a Moravia, na verdade, que é o romancista e também o roteirista, do que a Bertolucci, o diretor. É possível perguntar, enfim, como pôde o homem comum italiano transformar-se, sob o domínio dessa feroce vontade totalitária a que se referira Mussolini, em um indivíduo a tal ponto ignóbil. Moravia preferiu dar outro fim à história, porque, para o escritor, o mal fascista foi o resultado de determinadas condições históricas, daquele cadinho que a gente observou na sessão passada, por exemplo, que é um misto de cultura, de organização política, de situação societária, de sensibilidade e de ideários também. No filme de Bertolucci, ao contrário, predomina a chave psicanalítica para a compreensão do fenômeno, o que pode ser, sem dúvida, uma boa chave, embora, por vezes, a meu ver, propícia a equívocos. De todo modo, construir a personagem de Marcello Clerici como protótipo do homem comum, isto é, de um homem desconfiado de si e temeroso de si e dos outros, fundido na massa e, contudo, profundamente isolado. Um homem de partido, obediente a um governo e a uma sociedade que, contudo, nada significam para ele. O indivíduo ansioso pela ordem e, contudo, um homem em frangalhos, deu-nos este belíssimo filme. Eu dizia lá atrás, no começo, desde a primeira sessão, que o tema era espinhoso, eu acho que vocês já perceberam, e é também arriscado. Para alguns, Clerici, pelo menos o Clerici de Bertolucci, não é um verdadeiro fascista, ao contrário, aliás, da personagem moraviana. A cena comentada, porém, desmente a interpretação de que ele foi fascista apenas enquanto o fascismo esteve no poder. Derrubado o regime para essa tese, ele poderia aderir ao próximo governo, porque é um homem sem convicções, que adere a qualquer poder. Eu não creio. Se Marcello Clerici permanece um fascista, como isso sim eu creio profundamente, é porque justamente faz parte daqueles indivíduos prontos a demitir-se, como diz Hannah Arendt, que Nildo apresentou na terceira sessão, é pronto a se demitir da responsabilidade por pensar, pronto a abdicar de qualquer dignidade e a recusar qualquer espécie de empatia. O caráter deste homem tíbio, doentio talvez, um insociável misantropo, isto certamente, só se transforma em horror e morte quando configurações políticas, situações societárias, aquilo que nós podíamos chamar, inclusive, projetos de poder, se apropriam dessas fragilidades e mobilizam essas pulsões a seu serviço. Não são muitos, não são tantos, afinal, os homens, os indivíduos assemelhados a Marcello Clerici, pretender afirmar, como se fez,
que o mal não se encontra nos verdadeiros fascistas, naqueles que a ele aderem por convicção, mas antes, ou melhor, o mal está naqueles que o fazem por medo, por indiferença ou por fragilidade moral, não pode nos levar a incriminar impiedosamente aqueles que padecem o mal, quase a humanidade inteira. Talvez a gente consiga, na 6ª sessão de cinema, com La Commission, de Louis Malle, atravessar e alinhavar um pouco melhor essa questão.